Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui para falar sobre a segunda temporada de Wandinha, que já estreou ali a sua primeira e segunda parte na Netflix, então ela já tá lá completa, né, para vocês assistirem. Mas sobre o que fala essa segunda temporada, né? A Wandinha Adams vai voltar para a escola Nevermore, voltar para essa escola onde tanta coisa aconteceu na primeira temporada e agora, nessa segunda temporada, ela tem uma premonição de que a sua melhor amiga, né, a Enid, ela vai rodar, né, vai dessa para melhor. Isso tá em trailer, gente, calma, tá? E a partir disso, ela começa a tentar impedir, lógico, que isso aconteça, né? Porque ela, do jeito dela, do jeito sombrio, peculiar dela, ela se importa assim com a Indy, então ela vai tentar criar maneiras de impedir esse destino, né? E o pontapé inicial dessa temporada ela parte disso, né? Só que eu sou obrigado a falar aqui que muitas pessoas, tá, em relação à primeira temporada, elas tiveram um olhar, né, da minha visão, claro, eu acho que um olhar superestimado, tá? Porque eu já escutei muitas impressões sobre essa segunda temporada, falando que ela tá inferior à primeira, que não tá tão boa quanto a primeira. E eu vou ser bem honesto aqui, gente, porque pra mim essa temporada ela tá não só no nível da primeira, mas eu acho que ela tá muito parecida com a primeira. E eu vou explicar isso com calma, tá? Porque eu acho que esse parecido que eu digo é em questão de escolha de roteiro, escolha de narrativa, em questão de vilões que você vai usar, que alguns são parecidos, né, com os que já foram usados até, artifícios mesmo, né, de arcos de personagens aqui. Eu acho que eles foram reciclados de certa forma, sabe? Reciclados e não inovados. Isso eu acho que é um problema, tá? Mas falar que essa temporada é ruim, falar que essa temporada é pior que a primeira, eu não consigo falar. Eu consigo falar que ela é igual à primeira. Ela acaba sendo vista como pior exatamente por essa falta de originalidade, porque a gente já viu na primeira, tá? Mas a primeira, ela é super simples também, sabe? Ela segue o mesmo desenvolvimento que a gente viu na primeira, vocês podem esperar ver nessa segunda temporada, tá? E não vou explicar muito bem o que eu quero dizer com isso, porque se eu explicar, eu vou explicar muito mais do que acontece aqui, né? E eu não quero fazer isso, mas não esperem grandes surpresas nessa temporada, porque vocês não vão ter, tá? E eu acho que parte disso acontece porque eu acho que eles já fizeram essa segunda temporada pensando em uma terceira. Então eu acho que essa segunda temporada ela acaba sendo de certa forma mais contida, sabe? Porque eu acho que ela foi muito de uma preparação, de uma introdução, talvez, para uma coisa que a gente vai ver numa terceira temporada, que já está confirmada, inclusive. E dado o final da segunda temporada, a gente sabe exatamente qual vai ser a premissa da terceira, que obviamente eu não vou falar aqui, mas que já promete uma coisa ali um pouco mais diferente do que a gente viu nessas duas primeiras temporadas. E isso sim pode ser o fôlego para a Wandinha continuar viva, porque se continuar nessa mesma fórmula que tem sido usada tanto na primeira quanto na segunda temporada, eu acho que a terceira temporada, caso faça isso, vai ficar uma coisa extremamente monótona e vai ter muito mais abandonos do que teve essa segunda temporada, né? Porque tiveram muitos abandonos, eu não fui um deles, eu vi tudo, mas eu acho que talvez parte desses abandonos pode ter sido também pelo formato de lançamento dessa temporada, né? Dividido em duas metades. Não acho que deveriam ter feito isso, sabe? Não acho que seja o tipo de série que seja para ser lançado semanalmente ou dividido em parte um e parte 2, sabe? Eu acho que não é o tipo de série nível Stranger Things. Por mais que tenha feito sim muito sucesso, claro, eu acho que o nicho, o público-alvo é diferente, sabe?
Eu acho que o nicho, esse público-alvo de Wandinha, não é o mesmo nicho, não é o mesmo público-alvo que tá assistindo Stranger Things. Claro que vai ter uma interseção, lógico, eu mesmo sou uma delas, assisto as duas séries e gosto das duas, mas eu prefiro muito mais, por exemplo, Stranger Things. Eu fico muito mais ansioso para assistir um episódio de Stranger Things. É uma série que o suspense consegue te agregar e te despertar curiosidade e ansiedade para o próximo episódio. Wandinha não faz isso. Nunca fez, nem na sua primeira temporada. Então para que você usa desse artifício na sua segunda? Para manter a série ali por mais tempo nas mais vistas? Só se for. Mas de que adianta você fazer isso com uma alta taxa de abandono? Coloca logo tudo, faz episódios mais curtos talvez, ou se for fazer na mesma duração, inova. Inova pra gente não assistir aquela mesma coisa que a gente já assistiu na primeira temporada. Precisa mudar. Precisa mudar. E isso é geral, todas as séries precisam fazer isso, tá? Porque o público ele tá enjoando muito fácil. O público tá enjoando muito fácil e muito rápido de tudo. Então, a indústria do cinema e da televisão precisa estar em constante mudança, em constante adaptação para conseguir atender a essa demanda extremamente volátil do público. Wandinha tá caindo nessa armadilha. E eu acho que é isso que aconteceu na segunda temporada. Por mais que a gente tenha visto, sim, ainda a essência ali sombria dela, a essência cômica, sarcástica dela, tá tudo ali. A Jenna Ortega, gente, ela é maravilhosa como Wandinha, tá? Tiveram cenas que aí eu não vou culpar a atriz, mas tiveram cenas que eu senti, tá? Que a Wandinha deixou de ser Wandinha e ali foi Jenna Ortega. E aí eu fiquei um pouco... sabe quando você assiste uma coisa e torce o nariz? Eu fiquei um pouco desconectado ali da personagem que eu tava vendo. Porque não parecia a Wandinha que a gente conhece. Em algumas cenas ali em específicos. Né, que, enfim... não é um grande spoiler isso, tá? Acho que não é nem um pequeno spoiler, mas enfim. Tem uma cena que ela sorri. A Wandinha. Eu não consigo ver a Wandinha sorrindo, sabe? Ela, até quando ela tá feliz, porque ela fica feliz com coisas extremamente mórbidas, né? Então, até quando ela tá feliz, ela permanece o semblante fechado, sério. E aí ela sorria, eu dei uma quebrada ali. Dei uma quebrada, mas como eu falei, isso não é culpa da atriz. Isso é culpa de um roteiro que escolheu fazer isso com a personagem. A atriz, ela só seguiu o roteiro, não é culpa dela. Mas foi um fator que me desconectou ali, sabe? Mas uma coisa pontual, sabe? No geral, eu acho que a personagem, ela manteve, tirando isso, uma consistência muito boa, sabe? Da sua essência. Como eu falei, eu tenho o humor sarcástico, sombrio dela, toda a seriedade dela tá aqui de volta. Né? E a interação dela com a família, que a família dela tá muito mais presente aqui, eu acho que foi muito boa também, agregou bastante. Só que ao mesmo tempo eu acho que evoluiu pouco, sabe? Ligado a essa fórmula já usada na primeira temporada e repetida nessa segunda, eu acho que isso também acarretou para uma falta de evolução dos personagens no geral nessa temporada, sabe? Eles andaram, eles caminharam muito pouco, né? Porque os personagens, principalmente os seus protagonistas, né? Não só a Wandinha, mas os principais coadjuvantes ali ao redor dela, eles têm que ter algum desenvolvimento, algum deslocamento do ponto A até o ponto B que faça a gente se interessar e se importar minimamente com eles. Aqui são poucos os que têm um arco que realmente desperta o nosso interesse, desperta a nossa curiosidade. São poucos. E talvez isso também tenha acarretado em uma baixa... Me fugiu a palavra. Uma baixa audiência, né? Um baixo gosto das pessoas, né, para essa temporada. Eu acho que faltou isso, faltou um empenho melhor nos seus coadjuvantes, um empenho melhor na ousadia desse roteiro para trabalhar
o arco da Wandinha e o arco desses coadjuvantes, inovar isso, sabe? Trazer uma cara nova com esses mesmos personagens, sabe? Não mudar drasticamente, claro, porque a gente precisa manter essa essência. Até da escola Nevermore mesmo, né? Que é o ambiente principal da série. Mas eu acho que novos ares precisam ser tomados aqui. Eu acho que novas ideias precisam ser colocadas em práticas para essa série continuar viva, sabe? Wandinha tem um futuro potencial aí pela frente, mas precisa saber aproveitar. Senão vai nadar e vai morrer na praia. Então, Wandinha, a segunda temporada, ao contrário do que muitas pessoas estão falando, eu achei uma temporada ok. Assim como a primeira. A primeira temporada, pra mim, é uma temporada ok. Boa, um ok mais pra bom. Essa segunda, um ok mais pra neutro. Sabe, um ok um pouco mais pra neutro, ainda positivo, mas um pouco mais baixo que o da primeira, única e exclusivamente pela falta de inovação, pela falta de ousadia. Né? Porque todos os outros atributos bons que a gente viu na primeira temporada são trazidos de volta aqui na segunda, só que exatamente do mesmo jeito. E aí isso não é tão legal de ficar vendo repetidas vezes. Mas enfim, esse foi o saldo geral aqui, né, da minha análise de Wandinha da segunda temporada. Se você não assistiu ainda, você pode assistir, porque ela já está completa na Netflix, como eu falei no início do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like que me ajuda bastante. Comenta aqui o que vocês acharam dessa temporada. Se vocês concordam ou discordam de mim, provavelmente vão discordar, eu tenho certeza disso. Eu já espero comentários hostis. Mas deixa aqui que eu vou adorar ler as impressões de vocês, sempre mantendo respeito, tá, galera? A opinião de todo mundo é válida, contanto que haja respeito ao próximo. Mas deixa aqui a sua opinião, claro. Vou adorar ler. Compartilhe esse vídeo também com quem vocês acham que eu posso gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!